Vamos pular para o 107 aqui, tá, gente? A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de ferimento recebido no desempenho de atividade de fim de bombeiro militar ou enfermidade contraída nessa situação, que nela tem a sua causa eficiente, né? Adquirir uma enfermidade ou um ferimento no desempenho da função está enquadrado nesse inciso 1. E aí depois a gente vê por que é relevante estar aqui. Acidente em serviço, né? Também tranquilo. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço, isso aí só é atestado através de alguma perícia médica, né? Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, que eu não sei nem o que é, espondiloartrose anquilosante, cada nome aqui, né, gente, eu nem conheço, né? Nefropatia grave e outras moléstias que além de indicar com base nas condições de medicina especializada e síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Então, você contraiu isso ainda em ativo, na atividade no bombeiro, aí você se torna incapaz para o serviço ativo na corporação. E o inciso 5, né? Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. É mais ou menos assim, tem uma incapacidade, a gente vai averiguar se está enquadrado no inciso 1, no inciso 2, no inciso 3 e no inciso 4, porque são situações que vão dar uma diferenciação na situação jurídica do bombeiro militar da corporação, tá? Diferente do inciso 5, né, que nós vamos ver aí à frente por que dessa diferenciação. Os casos que tratam os incisos 1, 2 e 3 desse artigo serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa hospital, papeleta de tratamento das enfermarias e hospitais de registro de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação, né, para averiguar a situação de causa e efeito com o bombeiro militar. Os bombeiros militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do inciso 4 deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação por Junta Superior de Saúde da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação própria do Corpo de Bombeiros. Eu acredito que tem uma regulamentação sobre isso, tá, gente? Mas eu não a conheço, mas de qualquer forma é só para vocês entenderem o procedimento da lei, tá? No inciso 4, todas aquelas doenças que nomes difíceis, né, que eu falei, se uma junta homologar que a pessoa tem essa doença, aí também vai ser reformado com base no inciso 4, tá? O bombeiro militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço. Ou seja, é de forma integral, tá, gente? É de forma integral. O bombeiro militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso 1 do artigo 107, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. Então, isso aqui tem uma observação para a gente poder ser feita, tá, gente? Primeiro, esse parágrafo primeiro que diz que se aplica ao disposto nesse inciso, desse artigo, aos incisos 2, 3 e 4. Ou seja, é como se você lesse 109 e onde estava ali, por um dos motivos constantes do inciso 1, você colocasse, por um dos motivos constantes dos incisos 1, 2, 3 e 4, do artigo 107, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possui nativo. Por que eu falei que tem uma peculiaridade aqui? Tem até uma confusão, né? Por que uma confusão? O artigo 19 e o parágrafo único da Lei 9537, parece que eles se contradizem, tá? Primeiro você vai ler o artigo 19. Aí o artigo 19 diz assim: a remuneração do militar do Estado reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada. Entendeu, gente? Então já está dizendo aqui que não é com o posto acima, certo? O artigo 19 fala isso, que é com base no posto ou na graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade. Então, se eu sou, imaginar, terceiro sargento, eu vou receber
os proventos de terceiro sargento. Isso é o que diz o artigo 19. Mas por que eu disse que tem uma confusão? Né? Até coloquei aqui, que parece que informa não haverá incidência do grau hierárquico imediato. Mas aí vem o parágrafo único que diz assim: na hipótese prevista no caput, o militar fará jus à remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possui na ativa. Então, ela já derruba a tese do artigo 19. Então, para mim, foi uma falha legislativa que não deixou isso claro, mas como o parágrafo único fala claro, na hipótese do caput, vai receber remuneração calculada com base no grau correspondente, grau hierárquico imediato ao que possui na ativa, então vai, nesse exemplo que eu dei, eu sou terceiro sargento, sou reformado por um problema constante, sei lá, do inciso 4 do artigo 107. Então, eu vou ser reformado com o posto acima. No caso de terceiro sargento, a gente ainda vai ver isso ainda, né? Eu vou ser reformado como segundo tenente, tá? Para efeitos desse posto acima da reforma, não é o grau imediato que está na nossa norma, né? Terceiro sargento iria como segundo. Não, para efeitos disso tem uma diferenciação, nós vamos chegar ali. Tá? Aí eu estou colocando, já aqui informa que se será assim calculada com base no grau hierárquico superior. Tá? Aí vem aquilo que eu acabei de falar. Considera-se para efeito deste artigo grau hierárquico imediato o de primeiro tenente para aspirante oficial e subtenente, né? Se eu sou aspirante oficial e sou reformado, ou se eu sou subtenente e sou reformado, meu grau hierárquico superior é o de primeiro tenente, e não o de segundo tenente, o de primeiro. O de segundo tenente é só para os sargentos, seja terceiro, segundo ou primeiro sargento. Sou reformado por um desses motivos aí, dos incisos do 1 ao 4, o meu grau hierárquico imediato é o de segundo tenente. E se eu sou soldado ou cabo, meu grau hierárquico imediato é de terceiro sargento. Tá bom, gente? E, naturalmente, quando se tratar de oficiais, né, é o grau realmente o imediato superior. Pode acontecer, gente, por exemplo, da pessoa estar no último posto. Né? Aí a gente usa aquela regra seguinte: eu estou no último posto do meu quadro, mas existe quadro. Né? Vamos lá, eu sou QOA. O QOA só existe até major. Se eu tiver que receber com posto acima, eu vou receber com proventos de tenente-coronel. Tá? Não tem no meu quadro, mas os meus proventos são tenente-coronel porque existe quadro. A única exceção é a do coronel, que o coronel que é reformado. E como não existe um posto acima de coronel na corporação, o nosso estatuto prevê os 20%, né? Vai pegar os proventos de coronel e vai colocar 20% em cima, tá bom? Para ser considerado esse posto acima. Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos, poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em lei, tanto específicas como peculiares, desde que o bombeiro militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas. Isso é uma coisa mais genérica, né? O direito do bombeiro militar previsto no artigo 45, inciso 2, independerá de qualquer dos benefícios referidos no caput do parágrafo 1º deste artigo, ressalvado o disposto no artigo 149. Quando a praça fizer jus ao previsto no artigo 45, inciso 2, e, conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Então, gente, porque esse artigo 45, inciso 2, ele fala da situação da reserva remunerada, o posto acima da reserva remunerada, né? Então, de repente, eu tenho o direito da reserva remunerada com o posto acima, que não mais existe, tá, esse direito. Então, pela Lei 9537, agora a gente vai para a reserva no mesmo posto que possui a ativa. Os proventos são do mesmo posto da ativa. E ali fala que, para os outros casos, para outros militares, eu tenho direito aí com o posto acima, mas eu também fui reformado. Então, eu aplico os dois? Não. Vai aplicar só esse aqui do parágrafo 2º, né? A situação de o terceiro sargento vai só a segundo tenente. Porque imagina se fosse o seguinte: eu sou primeiro sargento, aí eu teria direito de ir para a reserva como subtenente, né? Porque eu teria o posto acima na legislação anterior. E aí, como subtenente,
eu somaria o novo direito do posto acima com relação à reforma, aí receberia proventos de primeiro tenente. Não, não é assim que funciona, tá? Quando tiver os dois, vai usar um ou outro, que na verdade a prevalência vai ser do parágrafo 2º, até porque o parágrafo 2º é mais benéfico. O bombeiro militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso 5 do artigo 107, será reformado. Então, gente, por isso que eu estou falando que aqui tem uma diferença. Por isso que eu disse a todos que tem uma diferença dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 107 e tem uma diferença do inciso 5. 1, 2, 3 e 4 te dá todos os benefícios, tá? Inclusive tem um momento que ele fala que vai ser reformado com qualquer tempo de serviço, mas com remuneração integral, tá? Tanto que vem aqui o artigo 110, inciso 1 e fala: com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Ou seja, vai ser reformado? Vai. Mas se for por um dos motivos do inciso 5, só vai receber a remuneração proporcional ao tempo de serviço que tem. Tá? E com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Isso aí, normalmente, a nossa junta, né? A junta de saúde, ela faz essa perícia para avaliar se o bombeiro militar está inválido para todo e qualquer tipo de serviço. E se constar que ele está inválido para todo e qualquer tipo de serviço, aí não vai ser com a remuneração proporcional, vai ser com a remuneração integral. 111. O bombeiro militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta Superior de Saúde, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser regulamentação especial. Mais uma regulamentação especial que eu não conheço, gente. Mas isso aqui quer dizer o seguinte: eu sou reformado por uma incapacidade, mas aí depois de um certo tempo, eu estou dizendo que ela é definitiva, mas aí depois de um certo tempo, faço uma nova inspeção de saúde por uma Junta Superior de Saúde, em grau de recurso ou revisão, e aí constata-se que eu estou apto para o serviço. Fui reformado, mas constata-se, no recurso que eu fiz, eu estou apto para retornar ao serviço ativo. Tá? Então, eu posso voltar ao serviço ativo ou então ser transferido para a reserva remunerada conforme tipo de regulamentação. Às vezes o bombeiro militar está lá reformado há muito tempo, já cumpriu o tempo, então ele pode ir para a reserva remunerada, mas ele sai da situação de reforma por incapacidade para entrar como reserva remunerada, se ele sobrevier a essa situação de ser julgado apto por junta de saúde. Tá bom? O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos, e na forma disposta no parágrafo único do artigo 86. Não pode passar 2 anos, né, gente? Se eu estou há 2 anos reformado por junta de saúde, fiz um recurso, mas só depois de 2 anos que vai julgar o meu apto, eu não posso mais ir para o serviço ativo, eu tenho que ir para reserva. Eu saio da reforma, mas eu vou para a reserva remunerada. Tá bom? A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido da situação de reformado ultrapassar 2 anos. Exatamente o que a gente acabou de falar agora aqui. Tá bom? Demissão do Corpo de Bombeiros, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua. Então, já para antecipar aqui, essa exclusão do serviço ativo, normalmente ela é aplicada a demissão aos oficiais e licenciamento às praças. Tá? Ela se opera a pedido ex officio, assim como para as praças também. Tá? E a demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato no Corpo de Bombeiros, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, gente, se eu pedir reserva remunerada, se eu pedir a exclusão da minha demissão do serviço ativo, se eu tiver menos de 5 anos de oficialato no Corpo de Bombeiros, eu sou obrigado a ressarcir os cofres públicos. E deixa eu deixar claro isso aqui também, gente, porque é o seguinte, isso aqui basicamente é aplicado para a questão dos oficiais combatentes, que entram através da Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, porque tem uma formação de hoje, né? A academia mudou para 4 anos, são 4 anos
com o Corpo de Bombeiros, com o Estado investindo nesses alunos, para que eles exerçam tudo isso que aprenderam na academia em prol da corporação, em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. Aí, fica lá 4 anos na academia, com 2 anos de oficialato, diz que pede demissão. Né? Aí ele tem que ressarcir os cofres públicos. Não sei como é feito o cálculo, acredito que tem uma regulamentação sobre como é feito esse cálculo, mas tem que ressarcir os cofres públicos se acontecer isso. Passou 5 anos, aí de oficialato não precisa mais. Com a indenização das despesas pelo Estado, com a sua preparação e formação, né, que eu falei, para a academia, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Gente, está claro aqui, tá? Não é 5 anos total de serviço, não. 5 anos de oficialato. A partir do momento que se torna oficial, é nomeado ao primeiro posto de oficialato, aí conta os 5 anos. A demissão a pedido só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no inciso 2, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior e não tenha decorrido os seguintes prazos. Aí é aquela situação de indenização quando faz um curso no exterior. 2 anos para curso ou estágio de duração ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. Vamos lá, de novo. Tem que passar o período de 2 anos. Se eu fizer um curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6, né? Se eu fiz um curso aí de, hipoteticamente, 3 meses, eu tenho que passar mais 2 anos para poder pedir a minha demissão, se oficial, tá? Aí, já se esse curso que eu estou falando tem duração superior a 6 meses e inferior a 18 meses, eu já tenho que ficar 3 anos na corporação após o término do curso, tá bom? E 5 anos para curso ou estágio de duração superior a 18 meses. Se eu vou fazer um curso ou estágio de duração superior a 18 meses, eu tenho que permanecer por 5 anos na corporação, né, sendo oficial, para poder pedir a demissão da corporação, caso eu queira pedir essa demissão. Fiz o curso, tem que ficar mais 5 anos. Tá? O cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2 do parágrafo anterior será efetuado pelo Corpo de Bombeiros. Como eu disse, não sei como é feito o cálculo, mas eu sei que o Corpo de Bombeiros faz esse cálculo. Tá? O oficial demissionário a pedido não terá direito a qualquer remuneração, sendo sua situação definida pela Lei de Serviço Militar. Perdão. Pediu demissão, não tem remuneração. Tá? O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou estado de mobilização. Nunca vi isso acontecer, tá, gente? Mas está previsto. Se nós entrarmos em estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio de mobilização, pode ser suspenso o meu direito de pedir demissão. Eu quero sair do Corpo de Bombeiros. O nosso comandante, o governador, pode dizer, negativo, vai continuar enquanto estivermos nessa situação. Então, isso está previsto, tá? Isso aqui eu deixei algumas coisas grifadas, né, porque é importante a gente falar. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira, cuja função não seja de magistério, será imediatamente, mediante demissão ex officio, transferido para a reserva, onde ingressará com o posto que possui na ativa, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo ou emprego público permanente. O que isso aqui está dizendo, gente? Antes da emenda constitucional, naquela 101, que prevê a possibilidade de nós acumularmos cargo, estava dizendo que se eu tomar posse num cargo que não seja de magistério, eu serei demitido ex officio, né? Eu vou ser transferido para a reserva. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai falar. Com a emenda constitucional agora, mesmo que se eu tomar posse uma função de magistério ou outra que está prevista na emenda, não vou aqui repetir, mas está lá no artigo 37, inciso 16, se eu tomar posse inicial, eu posso acumular. Então, isso aqui não é aplicado também. Mas vamos supor que não seja um daqueles cargos ali. Vamos supor que eu passe para fiscal do ICMS aqui do Estado do Rio de Janeiro, que é um cargo muito almejado aí pelos jovens oficiais e, por que não, para as praças também que têm um nível superior. Então,
se eu tomar posse naquele cargo lá, eu vou ser transferido para a reserva não remunerada, onde eu queria colocar aqui para vocês. O nosso estatuto está prevendo apenas o oficial, tá? Ser transferido para a reserva, e vai ingressar com o posto possuído na ativa, não podendo acumular qualquer provento na atividade, com a remuneração do cargo. Então eu vou para a reserva, mas eu não posso ter remuneração. Significa que eu estou na reserva não remunerada, tá? Qualquer oficial aí hoje, né? Nós, há poucos anos aí tivemos, que eu me lembro, né? Tivemos um oficial, um major do Corpo de Bombeiros, que foi nomeado promotor de justiça, tá? Tomou posse como promotor de justiça. E ele foi para reserva não remunerada. Ele não recebe nenhuma remuneração do Corpo de Bombeiros, mas ele tem lá a sua identidade constando major da reserva não remunerada do Corpo de Bombeiros. O que não acontece com as praças, tá? Aqui a corporação não aplica isso para as praças, nós vamos chegar lá para mostrar para todos. Aí eu coloquei aqui, né? Vê o artigo 37, 16, o artigo 42, parágrafo 3º, que trata da situação da acumulação de cargos, né? Como nós já adiantamos aqui, falamos em outro capítulo. Além de magistério, acrescenta cargo técnico, científico e de saúde. Aí botei ver a diferença 121, que é das praças, nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? O oficial perderá posto e a patente se for declarado indigno ao oficialato, ou com ele compatível por decisão do Tribunal de Justiça em decorrente de julgamento a que for submetido, tá? Isso aqui também está autoexplicativo, né? Perdeu o posto e a patente, se for declarou indigno, perde o posto e a patente. O oficial declarado indigno ao oficialato, ou com ele incompatível, e condenado à perda do posto e da patente, só poderá readquirir a situação de bombeiro militar anterior por outra sentença do tribunal mencionado neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Veja bem, se o Tribunal de Justiça me declarou indigno ao oficialato e eu quero reingressar, só se com uma nova decisão do Tribunal de Justiça, tá? O Corpo de Bombeiros não pode, depois da decisão do Tribunal de Justiça, querer fazer me declarar de novo compatível com o oficialato. Não pode, tá bom? O oficial que houver perdido o posto da patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração e indenização, e terá sua situação militar definida pela lei de serviço militar. Tá? Ficou claro? Por algum motivo perdeu o posto da patente, é demitido ex officio e não tem direito a nenhuma remuneração. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, oficial que for condenado por tribunal civil ou militar em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Né? Ou seja, tive uma pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, eu, oficial, tenho que ser submetido ao Conselho de Justificação, para ser avaliado isso. For condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernentes à segurança do Estado. Então, tem, né, o Código Penal Militar pode combinar como pena a perda do posto da patente. Se já foi condenado, perdeu o posto da patente, perdeu o posto da patente, sentença do tribunal. Incidir nos casos previstos em lei própria que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. Mesma coisa, existem alguns outros casos que dizem assim, se fizer isso, será submetido ao conselho de justificação. E aí o conselho de justificação considerá-lo como culpado, aí perde também, é declarado indigno ao oficialato. Né? Houver perdido a nacionalidade brasileira. Aí vem agora o licenciamento do serviço ativo. Da mesma forma que a demissão que eu falei, também se efetua a pedido e ex officio, tá, gente? E como eu já adiantei, licenciamento é para praça, né? O licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço, a praça engajada ou reengajada, desde que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou a servir. Para deixar isso bem claro, gente. O soldado, aprovado no concurso público, entra hoje no Corpo de Bombeiros, ele se obriga a servir no primeiro período por 3 anos. Tá? Então, eu venho, entro, sirvo por 3 anos. Depois de 3 anos, a gente tem o procedimento de engajamento. Então, a praça engajada é aquela que já passou esse período de 3 anos e está engajada. E aí ela assina esse novo contrato, né, por mais 3 anos, que
vai até o sexto no total. Chegou nos 6 anos, ela tem um novo procedimento de engajamento, que é chamado de reengajamento. E aí, nesse reengajamento, são mais 4 anos. Tá? São 4 anos para chegar nos 10. Tá? Então, se a praça está engajada, ou seja, já tem 3 anos, e quer pedir demissão, ela tem que cumprir pelo menos mais 1 ano e meio para poder pedir essa demissão. Ou então, ela já completou os 6 e foi reengajada, ela tem que cumprir no mínimo mais 2, porque esse período do reengajamento período de reengajamento são 4 anos. Então, tem que cumprir pelo menos esses 2. Tá? A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino, de formação ou preparatório de outra força auxiliar e das Forças Armadas, caso não conclua o curso onde foi matriculado, poderá ser reincluído no Corpo de Bombeiros, mediante requerimento ao comandante-geral.